Muito boa noite a todos os nossos irmãos. Estamos iniciando mais uma atividade do nosso 7º Diálogos Espíritas. Hoje nós recebemos a Amália, lá do Leon Denis, e o Dinalmo, que vai nos auxiliar na tarefa. Nós só estamos aqui para dizer assim, sejam bem-vindos a todos e todas, e que possamos, nessa análise, de aprofundar os conceitos da doutrina espírita. A nossa proposta tem sido tratar as causas espíritas, porque entendemos que temos que relembrar sempre o ensino, aprofundando, contextualizando, sobretudo, para os dias de hoje, onde nós identificamos que muitas instituições estão esquecendo um pouco dos fundamentos do espiritismo. E sem nenhum pré-julgamento, mas a gente estabelece que achamos e muito importante revisitar, e essa parceria que já dura mais 7 anos com o Grupo Leopoldo Machado, lá do Leon Denis, no Rio de Janeiro, em Bento Ribeiro, tem nos propiciado. Uma vez por mês, todos estamos juntos com os trabalhadores, trazendo algum ensino, algum estudo. E hoje nós recebemos a Amália, dando abertura ao nosso 7º Diálogos, que era o estudo de verão. E daí, com os trabalhadores do Leon Denis, a gente foi aperfeiçoando e achamos que deveríamos marcar como espírita, porque às vezes fica estudo de verão. Estuda o quê? Então, a gente definiu, a gente vai aprendendo a fazer esse material, certo? Então, a gente agradece a todos que já estão conosco, a gente já está identificando algumas entradas, saudamos com paz, e eu transfiro a palavra agora para o Dinalmo, então, fazer o trabalho de abertura, ler o texto, a prece, Fique à vontade, Dinalmo. Seja bem-vindo também. Obrigado aí, Flávio. Todos bem-vindos aí na nossa aula de hoje, E hoje vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é o 3, Há muitas moradas na casa do meu pai. O item é o 19, que fala sobre a progressão dos mundos. E diz assim o item: o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ela estão submetidos pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o final das coisas, não é mais do que o meio de chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Ao mesmo tempo em que os seres vivos progridem moralmente, os mundos em que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir o mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos que serviram para constituí-lo, o veria percorrer uma escala incessante de progresso, mas em graus imperceptíveis para cada geração, e oferecer a seus habitantes uma morada mais agradável à medida que eles mesmos avancem no caminho do progresso. Assim, desenvolve-se paralelamente o progresso do homem, dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porque nada é estacionário na natureza, quando essa ideia é grande e digna de majestade do Criador. E quanto, ao contrário, é pequena e indigna o seu poder, a ideia que concentra sua solicitude e sua providência sobre o imperceptível grão de areia, que é a Terra, e restringe a humanidade a alguns homens que o habitam. A Terra, de acordo com essa lei, esteve tanto material quanto moralmente em um estado inferior ao que se encontra atualmente, e atingirá um grau mais adiantado nesse duplo aspecto. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação, onde de mundo expiatório vai se transformar em um mundo regenerador. Então, os homens serão felizes na Terra, porque nela reinará a lei de Deus. Santo Agostinho, Paris, 1862. Flávio,
Posso pedir para você fazer a nossa prece inicial, por favor? Pois não. Então, convidamos a todos que estão junto a nós e que no futuro estarão acessando este material, que possamos nos silenciar nas nossas angústias e nos apresentar diante do nosso Pai, supremo amor, suprema bondade, rogando-lhe as forças para que inspire a nossa irmã, que apresentará a sua colaboração a essa realização do nosso canal, mas também pedimos pela humanidade inteira, que todos possamos permanecer fiéis à proposta de Jesus, nos submetendo às suas orientações através dos benfeitores amigos que alcançam a nossa intimidade hoje e sempre. Que assim seja. Um bom trabalho para nós. Vou passar a palavra, então, para a nossa querida Amália, né? Que Deus abençoe no seu estudo e que nos intui também. Amália. Muito bem. Muito boa noite, meus amados irmãos, todos que nos ouvem nesse momento. Estamos aqui para realizar esse trabalho tão importante que o Flávio tem desenvolvido aí na Casa da Redenção, que é um trabalho intenso da divulgação da doutrina espírita. E como ele lembrou já aí no início, né, da sua fala, nós estamos agora num trabalho de espiritizar. Né? Espiritizar é trazer Kardec para dentro da casa espírita, trazer Kardec para a nossa vida, porque Kardec é que trabalhou intensamente para que as leis universais, as leis divinas que regem o universo, as leis de Deus, que é a única verdadeira para a felicidade do homem, indicando-lhe o que deve fazer ou não fazer para ser feliz, Kardec preparou pedagogicamente para toda a humanidade esta doutrina de Jesus, de forma didática, pedagógica, progressiva. E o nosso tema de hoje, né, dentro das causas espíritas, que o Flávio muito bem organizou, né, como 7º diálogo espírita, que a gente vem colaborando com ele nesse desenvolver desse estudo, graças a Deus, sempre nos apoiando em Kardec, vamos trazer para vocês, vamos falar aquilo que a gente conseguiu aqui organizar dentro de Kardec, de Jesus, dos espíritos benfeitores da nossa casa que nos orientam, do nosso querido Leon Denis, que é o continuador de Kardec, que é o consolidador da doutrina espírita, o consolidador dos próprios espíritas no entendimento desta lei, da lei moral. O espiritismo é eminentemente moral. Por quê? Porque ele é a apresentação das leis divinas para o homem, não só a apresentação, como a terceira revelação trazida, né, para a humanidade, como também ele vem ensinar-nos a estudar a lei moral. Como nos afirma Leon Denis no livro Depois da Morte, a grandeza do Espiritismo está em estudar a lei moral, esta lei divina que rege o universo. E na lei de Deus, tudo é progresso, tudo é para progredir. Então, vamos nos apoiar, como a gente já começou aí no Evangelho, Livro dos Espíritos, né? no próprio Leon Denis, para nós delinearmos algumas ideias
nesse sentido de progresso, que é a doutrina espírita, porque ela está na humanidade para conduzir-nos nesse caminho de progresso e evolução, que é o objetivo de Deus para o universo, para a sua criação. Então, nós vamos começar entendendo, para falarmos da doutrina espírita dentro desse trabalho de progresso que ela é, né, que eminentemente ela traz, nós vamos no dicionário pegar o que é progressividade, né? O que é progressividade para nós enxergarmos esta progressividade na doutrina espírita, que é o nosso tema, não é? Progressividade, característica ou estado do que é progressivo. E o que é a lei vem da lei de progresso, naturalmente. E, segundo lá o dicionário, progresso é ação, é movimento, é movimento para frente, avanço, adiantamento. É a ideia de que o mundo pode se tornar gradativamente melhor no que diz respeito a todos os ângulos da inteligência e da moralidade. Isto é progresso. O universo é conduzido por essa lei, que todas as outras leis divinas, né, são impulsionadas pela lei do progresso e da evolução, que é o objetivo de Deus na sua criação. Tudo que Deus criou tem o objetivo de aperfeiçoamento. Por isso, o Cristo afirmou: sois filho da inteligência suprema, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai celestial. E eu quero pegar aqui uma afirmativa da lei de progresso, né, quando diz lá no dicionário: progresso é a ideia de que o mundo pode se tornar gradativamente melhor. Esta é a particularidade do desenvolvimento do ser inteligente, né, de todos os seres que Deus criou. Do ser inteligente. Nada é feito nada é feito assim num estalar de dedos, né? Deus não fez mágica e Deus não criou nada perfeito. Ele criou principalmente, né, o ser inteligente, para que o ser inteligente se aperfeiçoe. E deu ao espírito imortal, desde a sua criação como princípio inteligente, a faculdade, né, de desenvolver em si, através da lei do progresso, a sua evolução, o seu crescimento. Então, como está na questão 115 do Livro dos Espíritos, Deus criou os espíritos simples e ignorantes, né? Simples, sem complexidade, ignorante, sem o conhecimento das coisas, mas deu a todos. Eu costumo dizer, para facilitar a fala, deu todas as ferramentas e a matéria-prima para que este seu filho, que traz em si a sua própria potencialidade criadora, desenvolvesse em si, trabalhasse em si o seu próprio progresso, a sua evolução, a sua conquista de felicidade plena para alcançar como puro espírito que estará um dia. E não deixará, não vai parar, porque ele vai continuar o seu trabalho agora como ministro de Deus, condutores do universo.
Então, esse é o projeto divino. E a gente pode começar pensando, né, que a gente pode começar pensando que a própria doutrina em si, se nós analisarmos o trabalho de Kardec, né, o grande pedagogo, professor, né, muito dedicado ao desenvolvimento da inteligência do espírito imortal, a doutrina espírita, que é, como diz o nosso querido Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que pela primeira vez no mundo, a doutrina de Jesus estava toda escrita nos livros. Kardec preparou de forma, repetindo, né, pedagógica, esta doutrina de forma progressiva e crescente, né? Crescente e progressiva, é quase redundante estar falando isso, mas se nós observarmos, em todas as obras que Kardec traz, a doutrina dos espíritos para a educação, reeducação, progresso e evolução do ser humano, ele faz de forma crescente, que é exatamente como está na definição da lei de progresso, gradativamente. Geralmente se pergunta, por que Deus não criou todo mundo perfeito? Porque ele não criou o ser vivo como máquina. Ele deu a inteligência e todas as potencialidades dele no ser para que o próprio espírito construísse a sua felicidade. Então, Leon Denis, ele fala para nós que, aqui no livro Cristianismo e Espiritismo, quando ele vem tratando, né, da nova revelação, a doutrina dos espíritos, ele vem mostrando para nós que a revelação significa simplesmente a ação de tirar um véu, de descobrir coisas escondidas. Nós sabemos que o Espiritismo, a doutrina espírita, é a terceira revelação. A terceira revelação exatamente desta lei divina universal, que teve a sua primeira revelação em Moisés, a sua segunda revelação na prática 100% em Jesus, no Cristo Jesus, e a terceira revelação, aqui Jesus é o condutor destas leis, desse ensinamento para a humanidade, ele traz para nós agora a luz da razão, da lógica e do bom senso. A revelação através do ensinamento dos espíritos. Como diz o Espírito da Verdade, Deus não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que mortos e vivos se auxiliem e se ajudem uns aos outros. Porque a doutrina espírita, que é esta doutrina transcendental, ela vem nos unir num único aprendizado e entendimento da vida imortal, ensinando-nos os objetivos das leis divinas, por exemplo, ao ser imortal, cuja realidade e vida definitiva é no mundo espiritual, né, que é o ser imortal, que é o reino de Deus que Jesus veio revelar. Então, a grandeza da doutrina espírita é vir ensinar o ser imortal, esteja ele encarnado ou desencarnado. Mas por que vem ensinar esse processo educativo ao encarnado? Porque é uma das leis divinas que traz o objetivo da encarnação e da reencarnação para que o espírito imortal desenvolva-se
desenvolva as suas potencialidades, a sua inteligência, a sua moralidade, através da roupagem física. O objetivo da encarnação, Livro dos Espíritos, na questão 132, o objetivo da encarnação é levar o espírito a alcançar a perfeição através da lei do progresso, passando pelos processos das provas, das expiações, das missões, do trabalho intenso que ele traz para alcançar ele mesmo a sua evolução, o seu progresso. E Leon Denis diz para nós: todos os tempos e todos os povos tiveram sua parcela de revelação. Esta não é mais, como alguns acreditam, um fato realizado em uma época, em um meio determinado e para sempre. Ela é perpétua e incessante, essa revelação. Para quê? Para que nós, espíritos imortais, progressivamente, lentamente, gradativamente, desenvolvamos em nós a nossa inteligência, né, e a nossa moralidade, que é o campo do sentimento. Por isso, como nós somos milenares, desenvolvemos altamente a nossa inteligência, mas esquecemos da lei moral. Por isso eu já lembrei e repetirei incansavelmente o que nos ensina o mestre Leon Denis. A grandeza da doutrina espírita é o ensino da lei moral, porque é o que falta para o espírito imortal encarnado. Então, lá, quando ele está fazendo a definição da lei do progresso no dicionário, que é para todo mundo, ele vem mostrando que esse desenvolvimento gradativo da lei de progresso, ele abrange a ciência, a tecnologia, ele abrange todos os campos do conhecimento humano. Aqui estão a ciência, a tecnologia, a modernização, a liberdade, a democracia, qualidade de vida, todos os ângulos da vida humana que precisa ser desenvolvido pelo espírito, né? E tem uma particularidade muito importante para nós aprendermos a valorizar a presença desta doutrina, que é o Consolador prometido por Jesus há 2000 anos atrás, traz para nós a característica, né, de nós aprendermos a sair de um estacionamento que nós paramos no tempo e no espaço há 2000 anos. Como nos diz o nosso querido Antônio de Aquino, não podemos negar a lei do progresso a nível intelectual e tecnológico. Isso é muito claro para todos nós. Mas que valorização de vida, que valorização o próprio homem dá à sua própria ciência, né? E no próprio campo da ciência, né, Leon Denis vem ricamente ensinando-nos que, à medida que os fatos se desenrolam, à medida que, através dos séculos, se desenvolve a imensa caravana da humanidade, uma luz mais viva se faz em nós e em torno de nós. A potência invisível que, no meio dos espaços, segue essa marcha, nos concede, segundo o nosso grau de evolução e de compreensão, notícias sobre o grande problema do universo e da vida. Um dos grandes problemas do universo e da vida é esse estacionar que o homem se fixou durante séculos, mantendo o seu psiquismo como que parado no tempo e impulsionado somente pela dor e pelo sofrimento.
Mas não é esse o objetivo da existência da nova revelação que traz para a humanidade os ensinamentos, a lembrança, vamos dizer assim, ou relembrança, porque essas leis estão gravadas na nossa consciência, para nós impulsionarmos o nosso crescimento. E como dizem os espíritos superiores, Deus não quer que nós cresçamos somente impulsionado pela dor e pelo sofrimento. Nós somos inteligentes, trazemos em nós as potencialidades divinas, a potencialidade criadora do pensamento. O espírito vive pelo pensamento. Mas o que tem feito consigo mesmo, quanta desvalorização da sua própria vida, que chega a ser abusiva quando desobedecemos integralmente às leis divinas. E nos diz Leon Denis, nesta obra Cristianismo e Espiritismo, que nós estamos trazendo, diz ele aqui para nós: a doutrina dos espíritos pode se resumir em 3 pontos essenciais: a natureza do ser, seus destinos e as leis superiores do universo, que ele vem abordando para nós. A natureza do ser, o homem, o estudo necessário de nós mesmos, o autoconhecimento, tão falado autoconhecimento, né? A autoelevação, chegando até mesmo à própria autocura, tudo isso mostrando para nós quanta grandeza existe em nós mesmos. A nossa querida Joana de Ângeles, na sua série psicológica, ela nos convida intensamente a esse trabalho de autoconhecimento. Para quê? Como ela nos afirma, para que nós tenhamos uma lucidez de consciência, nós precisamos trabalhar o nosso psiquismo, curar o nosso psiquismo desse estacionamento que ele está, no acúmulo de mentalidades. É interessante que o ser humano, é muito fácil para nós, os seres humanos, os espíritos rebeldes à lei de Deus, negar a lei e sermos desobedientes. Mas está gravado em nós, na nossa consciência. E o que é ter consciência, meus irmãos? A Joana diz que para termos verdadeiramente lucidez de consciência, porque consciência todo mundo tem. Agora, o que é ter uma consciência lúcida? Ela diz, é preciso curar o psiquismo, né? Que é a linguagem de agora. A própria ciência humana corre atrás disso. E isso tudo é fruto do espiritismo. Por exemplo, né, quando Kardec traz o livro dos médiuns, que vem tratar profundamente desse fator das sensibilidades do espírito imortal, quando ele vem ensinar o homem a aprender, a conhecer como os espíritos imortais, estando no estado invisível, movimentam a matéria densa, ele traz o livro dos médiuns, né? Um verdadeiro tratado de parapsicologia, segundo o Wallace Leal Rodrigues, né? que foi trazido por Kardec 100 anos antes do Heine, pai da psicologia, parapsicologia humana, lançar essa ciência na humanidade. E Leon Denis, ainda dizendo, ele fala, né? Nós precisamos conhecer-nos, nos autoconhecer, é necessário para nós no autoconhecimento. E também é necessário para nós o sabermos e termos, conhecermos a lei dos destinos, que está em nossas mãos. Diz ele para nós, a lei do destino. As considerações anteriores nos fazem compreendê-la,
consiste no desenvolvimento progressivo da alma, que edifica sua personalidade moral e cria ela mesma seu próprio futuro. É a evolução racional de todos os seres, saído do mesmo ponto para chegar aos mesmos graus elevados, às mesmas perfeições. Porque não existe um único ser no universo que não alcance a perfeição um dia, do átomo ao arcanjo. Então, e esse trabalho é um trabalho pessoal do espírito imortal. Então, tantas vezes quanto for necessária, a abençoada lei da reencarnação, a abençoada lei de causa e efeito, ação e reação, estará presente em sua vida para que ele construa a sua felicidade. O plano geral do universo. Desculpe, meus, mas é importante a gente ler, né, na fonte, para que nós possamos, todos nós. Aliás, um dos grandes passos de progresso que o homem precisa dar a si mesmo é aprender a gostar de ler, de estudar, de refletir as leis divinas, as leis do universo. As faculdades inatas em certas crianças, os jovens prodígios, artistas, músicos, pintores, sábios, são testemunhos notórios da existência dessa lei. E as leis universais é que regem a vida do universo. Então, ainda, vamos lá, dentro desse quadro, né, o plano divino da evolução e do progresso do ser, o plano geral do universo patenteou-se no que foi exposto. Vamos apenas precisar seus pontos essenciais. O ensinamento dos espíritos nos mostra, por toda parte, a unidade de lei e de substância. Por essa unidade, a ordem e a harmonia reinam na obra eterna. O mundo invisível distingue-se do mundo visível somente em relação aos nossos sentidos. O invisível é a continuação, o prolongamento natural do visível. Em sua unidade, eles formam um todo inseparável. Mas é no invisível que é preciso procurar o mundo das causas, o foco de todas as atividades e de todas as forças sutis do cosmos. Podemos dizer, meus irmãos, que com a doutrina espírita no universo, ou na humanidade, vamos dizer assim, podemos considerar que temos duas fases a partir do Livro dos Espíritos, vamos dizer. Antes de Kardec e depois de Kardec, o comportamento da humanidade. Então, nós vimos, por exemplo, agora, essa questão do invisível, né? É por desconhecermos a realidade do invisível, que fazemos parte integrante, né? Quando aqui estamos na Terra, temos medo da morte. A doutrina espírita, ela veio matar a morte, porque ela veio mostrar que é uma lei natural que conduz todos os seres vivos para que haja o processo do progresso e da evolução. Por isso, as 3 leis morais que estão aí na terceira parte do Livro dos Espíritos, que estuda as leis morais, relembrando o decálogo, né, trazido
através da mediunidade de Moisés, né, ela trazendo para a humanidade essa revelação que veio matar a morte, né, mostrando que essa lei natural abrange todos os seres, do átomo ao arcanjo. Então, as 3 leis que regem esse processo são as leis deixa eu pegar aqui na minha colinha. São as leis. Aqui são as leis de reprodução, as leis de reprodução, as leis de conservação, a lei de reprodução, a lei de conservação e a lei de destruição. É o processo do trabalho divino no progresso e evolução. E aí a gente lembrou aqui daquela frase de Kardec que está no seu Dolben, ou ele, já ouvi dizer que é trazido já de seres antes de Kardec, que ele repete essa lei da sua grandeza, naturalidade. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Né? Está lá no Dolmen de Allan Kardec. E ela foi utilizada por Leon Denis também no túmulo da sua mãe, né? E por aí, porque é a grande verdade da lei, é a lei de progresso e evolução. Então, na verdade, como nos disse aqui o nosso Leon Denis, no Cristianismo e Espiritismo, é um trabalho de progresso incessante, que diz ele aqui para nós, né? É pelo aguilhão das lutas e das necessidades, pela alegria, pela dor, pelas inquietações, os desgostos, os remorsos com que a vida humana é tecida, é através das quedas e dos reerguimentos, dos recuos e ascensão, o bater de asas pelo azul dos céus e a descida brusca ao abismo. É por todas essas alternativas que a alma se desenvolve, que as humanidades saem da sua ganga de bestialidade e ignorância. Pelo sofrimento, as almas se depuram, se enobrecem, se elevam à alta concepção das leis e das coisas, se abrem à piedade e à bondade. É um trabalho incessante da ação destas leis divinas. Por isso, no nosso Evangelho, quando Kardec nos relembra a promessa do Cristo, do Consolador, né, prometido por Jesus para todos nós, no capítulo 6, né, vem lembrando para nós que a promessa do Cristo no Consolador. Se me amai, guardai os meus ensinamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um Consolador, o Espírito da Verdade, que estará convosco e ficará em vós, para sempre, né? Inclusive, eu estou procurando aqui no nosso Evangelho, mas eu estou me lembrando que o nosso querido Baltazar, ele lembra que a bondade de Jesus, o trabalho incessante de Jesus, né, buscando, está aqui, o Consolador, que o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque Jesus sabia da nossa grande dificuldade de entender o reino de Deus que ele estava apresentando naquela hora,
que é a vida imortal, a vida eterna. E ele, diz o nosso querido Baltazar, a grandeza e o poder, a força de Jesus, né, de fazer essa promessa que vai se cumprindo paulatinamente na humanidade, de que ficaria conosco eternamente, até alcançarmos a perfeição. Porque quando alcançarmos a perfeição, seremos trabalhadores diretos de Deus. Então já saberemos conduzir-nos com equilíbrio e como verdadeiramente filhos de Deus, né? Não que os outros não sejam, mas é muito interessante esses ângulos, né, que nós aprendemos a pensar com a doutrina espírita, né, que é esses ângulos, né, que a gente vai aprendendo, que paulatinamente o espírito imortal ele vai desenvolvendo, cada vez que ele desenvolve uma potencialidade, ele vai abrangendo novos conhecimentos. O que tem dificultado a nossa caminhada nesse processo de progresso e evolução é, como eu já falei e repito, essa parada que a gente deu, esse andar no mesmo lugar, fazer buraco no chão de tanto andar sem ter rumo, né? E a doutrina espírita é essa lei que veio nos ajudar até mesmo a entender por que ainda precisamos do aguilhão da dor e do sofrimento, como está muito bem ensinado para nós no problema do ser e do destino, pelo nosso querido Leon Denis, esse continuador do trabalho de Kardec. E nós trouxemos também para o nosso caminhar, que o nosso tempo urge, né? Num trabalho através da mediunidade. A mediunidade, por exemplo, nós podemos dizer do grande trabalho de progresso que o Espiritismo traz no campo dessa sensibilidade que todos temos, né? A faculdade da mediunidade, né? Nós todos temos essa. Kardec descobriu em nós o nosso amplo campo de sensibilidade e que se torna a ferramenta principal e divina para que o mundo invisível se comunicasse com o visível. E isso aconteceu desde todos os tempos, que são os chamados fenômenos experimentais, transcendentais, mas que nunca foi estudado pelos homens, pela nossa humanidade, né? Por quê? Porque foi jogada para o campo do maravilhoso e do sobrenatural. O que é o maravilhoso e o sobrenatural? Somente a doutrina espírita veio desvendar esse mistério, né? Então, por isso, nós gostamos sempre de lembrar, por exemplo, quantos fatores existem na vida humana que nós podemos considerar como era antes de Kardec e como é após Kardec. Como era antes da vinda do Espírito da Verdade e antes e como é depois a própria mediunidade, repetindo, né? Que ela é hoje valorizada por aqueles que procuram estudá-la, não somente aqueles que procuram utilizá-la para, muitas vezes, apenas atender os seus interesses pessoais. Mas, por isso, o Livro dos Médiuns é esse manual de toda e qualquer experiência que se faça no contexto da comunicação dos espíritos entre os homens. Essa porta que foi fechada
né, pelos homens, com a desculpa de que Moisés proibiu a comunicação dos espíritos. Quanto já teríamos avançado nesse caminho de progresso e evolução, não fosse esse estacionamento, é a palavra certa que a gente pode usar, nessa parada que a mente humana deu por conta dessa tão falada proibição da comunicação dos espíritos. Porque é uma coisa muito lógica. Como nós iríamos conhecer este mundo invisível que nós negamos de conhecer? O primeiro revelador deste mundo é o próprio Cristo. Por isso ele veio dizendo: alegrai-vos, é chegado o reino de Deus. O reino de Deus, que é o reino dos espíritos, que é a morada definitiva de todos nós, seres imortais, é o mundo dos invisíveis, é o mundo espiritual, é o mundo real de todos nós. Mas como poderíamos, se criamos o horror à morte, a negação da morte, até hoje, apesar do grande desejo que o homem traz em si, quando descobre que o ser que ama, aquele que partiu, que continua a viver e que tem até a possibilidade de saber notícia, né? Quando o homem descobre isso, né, ele quer correr atrás, ele quer saber, mas ele ainda se acomoda na preguiça mental. Então, precisamos buscar esse aprendizado. Então, vamos trazer um pouco agora, por causa do nosso tempo, uma lição muito abençoada de um dos espíritos através da abençoada mediunidade do nosso querido altivo, caríssimo Panfiro, o fundador do Centro Espírita Leon Denis, com a sua equipe, ele valorizando intensamente a sua mediunidade. Ele traz para nós dezenas de espíritos vieram trazer para a humanidade, através do Centro Espírita Leon Denis, que tem o grande compromisso com a espiritualidade, da divulgação da doutrina espírita, a divulgação de Kardec, de Leon Denis, para que a humanidade, aí eu vou repetir, espiritualize e espiritualize-se, né? Para que possa realmente dar passo significativo na sua evolução. Vamos ouvir aqui um pouquinho o espírito Luiz, que é um dos grandes trabalhadores no campo do estudo, principalmente dos encontros na nossa casa espírita. Então, ele traz para nós essa visão do progresso incessante que a doutrina dos espíritos nos traz, apoiado no texto do Evangelho que eu pedi ao Dinalmo para ler para nós, que é do capítulo 3, item 19, o progresso é uma das leis da natureza, todos os seres da criação, animados e inanimados, a elas estão submetidos pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. E no trechinho do livro Cristianismo e Espiritismo, que também trouxemos algumas informações, diz ele para nós, Leon Denis, a compreensão das coisas divinas aumenta com o nosso progresso, à medida que nossas faculdades e nossos sentidos, em se desenvolvendo, nos abrirem novas perspectivas sobre os mundos superiores. Quanto mais, meus irmãos, a gente aprende a conhecer, por exemplo, na lei de progresso, o progresso dos mundos, que sai do estado de primitivo para alcançar a condição de mundo celeste. É todo um processo de progresso, né?
que se desenvolve no universo. Então, e quem que desenvolve esse progresso? O espírito imortal. É o espírito, o ser inteligente do universo, que traz em si as faculdades divinas e as desenvolve e faz progredir tudo ao seu redor, né? Então, quem são os condutores dos universos, dos planetas, em todos os seus graus de evolução? Espíritos altamente superiores, espíritos que já alcançaram um nível de aperfeiçoamento para conduzir leis. Deus não coloca esse trabalho na mão de espíritos ainda ignorantes dessa realidade e ainda maus, aí muito rebeldes. Como ele vai colocar responsabilidade nas mãos dos espíritos ainda sem condições? Então, diz aqui o Espírito Luiz, quando o homem entender que Deus perpetuamente cria os seres e os mundos, e nestes faz habitar as inteligências para progredirem e fazer progredir, desenvolver o meu progresso e o progresso do meu irmão. Por isso, a lei maior da vida é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, para construírem em si mesmos os processos da evolução e para fazerem evoluir o que existe à sua volta. Quando o homem entender que tudo na vida deve ser feito em nome de Deus, para que o progresso atinja as culminâncias divinas e para que o bem seja expresso em tudo quanto faça. Quando o homem perceber que a caminhada para a luz deverá sempre expressar um desejo puro, e, embora ainda não satisfeito, souber que ele o conquistará se tiver humildade e o sincero desejo de aprender. Quando o ser imortal perceber que toda a caminhada para o infinito pede o despojamento das pretensões pessoais e o alijamento das forças do egoísmo, apresentada sobre qualquer nome. Enfim, quando o homem quiser olhar dentro de si mesmo e entender que sua caminhada para Deus obedece a caminhos próprios que não as do mundo, então ele aprenderá que a vida é uma dádiva de Deus, o progresso é a estrada, a evolução é o final de todos os objetivos que o consomem nas múltiplas encarnações que tem, porque se somos criados simples e ignorantes das leis de Deus, trazemos conosco suas marcas, e estas nos balizam os caminhos que devemos percorrer para o alcançar e nele continuarmos a viver, começando a cada dia a marcha da nossa evolução, ajudando outros a progredirem também. E uma das coisas abençoadas que nós precisamos valorizar muito na nossa vida é exatamente a bênção da encarnação e da reencarnação. Este é o processo divino que não importa a que nível estamos de ignorância, ou de falhas, ou de erros. Nós erramos porque ignoramos. Por isso, Deus é misericordioso e nos dá o caminho da evolução, o caminho do progresso, através das vidas sucessivas, que vai lapidando-nos paulatinamente, né?
vai nos ajudando a crescer lentamente, progressivamente. Não podemos duvidar, meus irmãos, do trabalho de Deus no universo. Ele é o nosso Pai. Por isso, um grande trabalho dos espíritos superiores é nos convidar e ajudar-nos a pensar nesse Deus, nesse Criador, nesse Pai misericordioso, justo e bom, que nos ama e nos amará para sempre, porque é o trabalho do Cristo a nos ensinar que não duvidemos do Pai, porque o Pai nos ama. E ele veio provar isso para nós, nosso mestre, amigo e condutor dos nossos destinos. Que Jesus nos abençoe, nos ajude a despertar nossa alma para esse caminho de felicidade, porque a nossa felicidade está inata em nós. Trazemos a irresistível necessidade de ser feliz, mas para isso precisamos buscar a grande escola da vida, a escola que é a casa espírita, ensinando a doutrina dos espíritos. Nesse processo de trabalho divino, ajudando-nos a vencer, como diz lá, a irresistível necessidade, está na questão 1006 do Livro dos Espíritos. A irresistível necessidade que o espírito traz inata em si faz com que ele vença os obstáculos, as dores e os sofrimentos na busca dessa felicidade, que é real. Mas somente a lei de Deus, a lei moral, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. Livro dos Espíritos, 614. Muita paz para todos os corações e muito obrigado, Flávio, pela oportunidade do trabalho. Nós é que agradecemos, Amália. Tuas considerações acerca desse tema, desse progresso contínuo, que é isso, que a doutrina espírita nos enche de esperança, porque é nos ofertada a renovação de oportunidades, sempre. Isso é a misericórdia, e não como um ensino estanque, limitado, que nos amedronte, que nos intimide. Pelo contrário, nos enche de alegria de saber que a gente tomou essa iniciativa nessa existência de estarmos aqui, nos irmanando. E eu sempre lembro do Chico, né, na questão da divulgação, e que ele falava das mídias, ele nem sabia o que era, e ninguém sabia. E hoje a gente vê que é um recurso que nos possibilita muito. E a título de registro, neste momento, e até para a Amália ficar sabendo, o nosso canal tem uma vez por semana, às sextas-feiras, as nossas atividades são em espanhol, com trabalhadores que começam no México, Bolívia, Uruguai e Argentina. Toda sexta-feira temos trabalhadores espíritas trazendo ensinos para as nossas reflexões em espanhol. E breve nós estamos iniciando, pelo menos, alguns encontros em inglês, com um trabalhador brasileiro que mora em Swindon, no Reino Unido. Então, é só para prestar conta e aproveitar esses momentos das atividades de estudo, que é para a Amália também ficar sabendo aonde ela está investindo a sua energia de se preparar, de estudar, né, de meditar, como apresentar, porque por mais que nós apresentemos os temas muitas vezes, nunca é igual.
porque nós vamos avançando progressivamente na compreensão e vamos sendo mais capacitados para dissecar, para expandir e, sobretudo, aplicar uma metodologia que acesse os corações. Né? Então, esse tema desenvolveria em 2, 3 horas, né? Que tanta particularidade. Então, nós agradecemos, Amália, a tua amada contribuição e eu transfiro a palavra para o nosso diretor ali, Dinal. Obrigado aí, Flávio Custódio. Eu acho que o manjar foi para todo mundo, né? A oportunidade que nos foi dada aí, né? Você como anfitrião do nosso Centro Espírita e Casa da Redenção, e esse currículo que você acaba de trazer agora aí em línguas estrangeiras, né? É muito bom esse intercâmbio. O prazer foi até nosso, né? De participar aí através do convite aí da Casa da Redenção, né? E se dirigindo agora para a parte final, vamos fazer a prece, agradecendo sempre a Deus Pai misericordioso pela oportunidade que nos é dada e aproveitada, pelos amigos espirituais que nos intuíram, pela nossa querida Amália também, que trouxe o estudo na noite de hoje, os benfeitores responsáveis pela tarefa. Só temos que agradecer, Senhor, essa oportunidade dada e aproveitada ao contento. A alegria sempre é nossa, da divulgação, como diz a Amália, espiritizando, né? Isso que é o importante. E com a notícia do amigo, desse intercâmbio aí da América do Sul aí, e dos Estados Unidos, do Reino Unido. Assim, Deus, na sua infinita misericórdia, possa nos abençoar a todos, aos amigos encarnados e desencarnados, abençoe os que não puderam participar do estudo, seja qual for o motivo. E assim, querido Mestre Jesus, na sua infinita bondade, mas sobretudo, em nome de Deus Pai misericordioso, que Ele possa nos abençoar a todos, agora e para sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, a Deus. Flávio. Obrigado, Amália. Obrigado, Amália, Dinalmo, que Deus abençoe. Obrigado. Fiquemos em paz, né? Obrigado aí a todos. Vou fechar o canal aqui. Beijão, Maisona.